eu percebi que eu tinha algo muito importante que poderia ajudar muito mais pessoas do que eu já ajudo. Por isso, eu decidi dar uma aula online, né, para espalhar esse pulo do gato e fazer com que você, em 90 dias, melhore sua autoestima, chegando no seu melhor shape, com a rotina fácil de seguir. Então vamos começar a nossa aula. Então pessoal, agora eu vou falar para vocês o pulo do gato. O que é que eu faço e venho fazendo até hoje para me manter constante no meu processo de progressão do físico, de evolução do físico, e também são estratégias que eu uso com meus alunos, né? Então, primeira coisa, para você que é iniciante, lembra quando a sua avó falava para você: menino, você tem que comer comida de panela, porque é isso que lhe dá sustância. Pronto, sua avó estava certa. Você precisa comer alimentos nutritivos, proteínas à base de frango, carne, peixe, ovo, arroz, macarrão, feijão, batata doce, legumes, saladas. Isso é o que você precisa comer. A partir daí, você tendo uma noção do que, quais são os alimentos necessários que vão te dar os nutrientes necessários para que o seu corpo fique nutrido e tenha uma boa recuperação muscular, você precisa entender. Essa é uma dica que é a principal de todas. Você que é iniciante ou até mesmo um indivíduo já treinado, você precisa entender qual é o seu biotipo muscular, qual é o seu biotipo corporal. Eles são divididos em três: ectomorfo, mesomorfo e endomorfo, certo? Ectomorfo é aquela pessoa que parece um retângulo, é aquela pessoa que é mais comprida, tem pernas longas, dificilmente acumula gordura abdominal, é uma pessoa que tem um metabolismo mais acelerado, uma pessoa que dificilmente consegue ganhar peso. Essa é o ectomorfo. Mesomorfo, mesomorfo é o biotipo no qual eu me enquadro. São pessoas mais fortes, são pessoas que também não acumula muita gordura abdominal, mas tem uma performance melhor nos treinamentos, porque tem uma estrutura do tronco mais larga. Eu costumo falar que são pessoas parecidas com um triângulo, justamente porque tem troncos mais largos e cintura mais fina. O outro biotipo que nós podemos, falar aqui é o endomorfo. Endomorfo eu costumo falar que são pessoas que têm uma estrutura parecida com um ovo, né? Aquela pessoa que acumula mais gordura abdominal, é aquela pessoa que ela não consegue ter um sistema cardiovascular muito bom, porque ela é uma pessoa mais cansada, né? É aquela pessoa que acumula gordura abdominal bem mais facilmente, é uma pessoa que geralmente tem uma estrutura mais baixa, né? São características do endomorfo. A partir do momento que você sabe qual é o seu biotipo corporal, você vai conseguir usar uma estratégia alimentar para que potencialize os seus treinos e você tenha uma constância melhor, não só nos seus treinos, mas também na sua alimentação e, consequentemente, uma progressão do físico, né? Então, eu venho aqui falar para vocês algumas estratégias alimentares que são erros, né? Erros para quem quer se manter em uma evolução constante. Por exemplo, consumir fritura é o que todo mundo fala, né? Que você não pode fazer porque isso vai trazer malefícios para a sua saúde. Da mesma forma que açúcar, né? Açúcar, para mim, é o pior alimento do mundo. É um alimento muito cancerígeno, é um alimento que vai lhe engordar, mas em algumas estratégias alimentares pode até dar certo. Mas o que eu não apoio, o que eu não indico, é quando você usa fritura mais açúcar. Aí, meu amigo, tá feita a bomba, né? Outra coisa que eu não indico você fazer, falo isso para todos os meus alunos e clientes, que é passar longos períodos sem se alimentar. O que acontece? Que pessoas comuns, assim como eu e você, costumam fazer 3 refeições ao dia: café, almoço e janta, né? Café, almoço e jantar. E aí, quando ela está no trabalho, ela faz o seu café da manhã, 7 da manhã, vai fazer o seu almoço lá por volta de meio-dia,
ou 13 horas, e depois ela só vai jantar quando chega em casa, lá para as 17 horas. Você percebe que a pessoa já entrou em jejum novamente, e aí é um grande erro, porque quando você não faz uma ingestão de algum alimento nesse intervalo, isso vai fazer com que o seu metabolismo fique mais lento, né? E, consequentemente, atrapalhe o seu rendimento. Dessa forma também, um grande ponto negativo é que se você passa longas horas sem comer, quando você for se alimentar, você tende a comer mais do que deveria, você também tende a ter mais compulsão alimentar, você tende a cometer o pecado da gula, certo? E isso não vai trazer, isso vai fazer com que você não se mantenha em uma evolução constante, certo? Outro grande erro são pessoas que costumam substituir uma dessas 3 principais refeições do dia, que é café, almoço e janta. São pessoas que gostam de comer um salgadinho, de comer um lanche rápido, mas eu não apoio isso nas 3 principais refeições do dia. Essas refeições são as principais refeições que vão lhe manter nutrido para o dia a dia de trabalho, para o dia a dia de treino, e também essas refeições, elas têm que ser feitas sólidas, porque elas também vão evitar que você tenha uma compulsão, vão evitar que você perca o rendimento no seu treino, certo? A principal coisa que eu quero falar para vocês é que a maioria das pessoas, elas querem executar um trabalho da forma errada. E eu estou aqui para falar para vocês da forma certa de executar determinadas estratégias alimentares e de treinos que vão fazer com que você tenha uma evolução constante. Então, primeira coisa, consuma proteína nas 3 principais refeições do dia. Exemplo, ovo, frango, peixe, carne. É importante que você consuma proteína nessas 3 refeições, porque são elas que vão lhe dar os nutrientes necessários para que você tenha um bom desempenho no treino, um bom desempenho no seu dia a dia, e isso faz com que você se mantenha numa evolução constante. Outra coisa, se mantenha hidratado, sem aquela historinha de calcular ml por peso corporal. O que você vai fazer simplesmente é consumir água e observar a sua urina. Se ela estiver transparente, você está consumindo a quantidade necessária de água para o seu biotipo. Outra coisa, consuma frutas, legumes, salada. Muita gente não gosta de salada, muita gente não gosta de legumes, mas pode gostar, e muita gente gosta de fruta, só que tem medo de engordar. Esqueça isso. Esqueça esse mimimi de que fruta engorda. Isso é um mito, isso não existe. Se você consome fruta, você vai ter os nutrientes necessários para ter uma boa digestão também. E isso vai fazer com que você se mantenha constante na sua progressão do físico, certo? Primeiro, uma das grandes características do meu trabalho é observar os pontos fortes que aquele cliente, aluno, tem na sua estrutura física, e também observar as fraquezas daquele físico. E aí o que a gente faz é montar um treino mais uma alimentação que potencializa esse treino e também potencializa os resultados, né, para que o cliente se mantenha numa evolução constante, certo? Um exemplo, né, do trabalho que eu faço com os clientes é observar, e eu trabalho da seguinte forma. Para vocês que me conhecem, eu sou atleta profissional de fisiculturismo da categoria Men's Physique. É uma categoria onde ela exige que o atleta tenha ombros largos, tenha costas largas e tenha uma cintura amarrada. Isso é o que todo homem almeja, certo? Então eu uso essa estratégia de V-Taper, né, para os meus alunos. O que é que eu faço? Primeira coisa que a gente faz é potencializar os treinos de ombros daquele aluno. Outra grande coisa que eu costumo observar na maioria dos meus alunos, que são alunos em média de 25 a 40 anos, é que eles costumam treinar mais a parte medial e inferior do peitoral. Então o que é que acontece? Eles esquecem de treinar a parte superior do peitoral.
que é a parte que deixa o seu peito mais bonito. Então, a primeira coisa que eu faço com os clientes, assim que a gente passa por uma avaliação, é montar estratégias de treino que vá corrigir essas deficiências, e isso vai fazer com que esteticamente aquele aluno evolua, e muitas vezes essa evolução, que é detalhe, mas quando evoluída, fazem com que o seu físico se transforme muito. Um grande diferencial do meu trabalho é que eu costumo usar uma técnica chamada rest pause. Rest pause, o que significa isso? Intervalo curto. A grande maioria dos clientes que me procuram é porque eles já se encontram estagnados. E aí eles nos procuram justamente porque eles querem fazer alguma coisa para tirar eles da estagnação. E é por isso que eu sempre uso essa técnica chamada rest pause. É uma técnica onde ela vai fazer com que você dê um gás a mais no seu treino. Vou explicar para vocês como funciona. Como eu falei para vocês, rest pause é uma técnica chamada de intervalo curto, justamente porque, exemplificando, músculo peitoral, como eu acabei de falar, clientes eles costumam treinar, né, a parte mais inferior do peitoral. Então a primeira coisa que eu faço é colocar mais treinos direcionados para a parte superior do peitoral e usar a técnica rest pause. Como funciona a técnica rest pause? Você vai fazer uma série que você costuma fazer normalmente 4 séries de 10 repetições. Na rest pause, você vai fazer 4 séries de novo. Só que você vai fazer 4 séries de 10 repetições. Quando você fizer a primeira série com 10 repetições, você vai descansar em média de 5 a 15 segundos. Vai novamente tentar fazer 10 repetições. Muito raramente você vai conseguir, porque você descansou muito pouco tempo. E aí você vai fazer em média 8 repetições. Descansa de 5 a 15 segundos. Faz novamente essas repetições até a falha. Você aí já não vai conseguir mais fazer as quantidades de repetições que você fez na primeira série. Vai fazer em média aí umas 6 ou 7 repetições. E você já fez 1, 2, 3. Vai fazer a 4ª vez. Então você vai fazer uma série de 10 repetições e mais 3 intervalos curtos sem diminuir a carga, certo? Ou seja, você vai buscar o seu limite de treinamento. Você vai tirar o seu corpo daquela rotina de treino. Então essa é uma técnica que só se deve usar com indivíduos já treinados, indivíduos já que têm algum período de treinamento, geralmente mais de 1 ano de treinamento, porque isso vai fazer com que ele se desgaste mais, o seu gasto metabólico vai ser muito mais intenso. Você pode ter certeza que se você nunca usou essa técnica, quando você usar a primeira vez, você vai sentir muita dor pós-treino, porque você vai romper mais fibras. É importante que você não diminua a carga quando for fazer as repetições. Porque a partir do momento que você diminui a carga, você descaracteriza essa técnica chamada de rest pause, certo? Então, essa é a principal técnica que eu uso nos treinamentos dos meus alunos, porque ela faz com que você saia da homeostase. Ela faz com que você saia daquela rotina, ela faz com que você busque, né, a sua falha. Ela naturalmente vai obrigar você a buscar a sua falha, porque muitas vezes quando você costuma treinar 4 séries de 12 repetições, mas você geralmente faz uma série só, então muitas vezes você até pode fazer essa série com mais carga, né? Mas aí você faz lá 12 repetições, já fiz minhas 12 e já para, aí você com certeza deixou de gastar mais energia, né? Então pessoal, como eu falei para vocês, a categoria no qual eu participo no fisiculturismo é a Men's Physique, e uma das características dessa categoria é o V-tape, é aquele atleta que tem ombros mais largos, costas mais largas, né, e cintura mais amarrada. Então
é a partir dela que eu começo o meu trabalho com todos os meus alunos. Muitas pessoas, elas pensam que para você ficar forte, você tem que ter braço grosso. Acredite, isso é uma ilusão. Se você acha que uma pessoa forte é aquela que está com um braço grosso, um braço inchado, igual um segurança de boate, você está muito enganado. Primeira coisa que eu faço com os nossos alunos é introduzir treinos muito mais intensos de ombro. Por quê? Você com o ombro fortalecido, a sua estética vai ficar muito mais bonita. Você tem que ter antebraço menor do que o braço, do que o bíceps e tríceps, e bíceps e tríceps menor do que o ombro. Dessa forma você vai ficar com a simetria, né, ideal para um shape, né, de qualidade, um shape bonito de se ver. Muitas pessoas, muitos clientes nossos, eles se impressionam porque após 2 meses de trabalho, a gente enfatiza tanto peitoral superior e ombro, que quando essas pessoas são vistas por amigos ou familiares após 2 meses, os familiares se impressionam com elas, achando que elas estão extremamente fortes, mas não é. O que acontece é que o fato de a gente direcionar o treinamento para determinadas deficiências do cliente faz com que, quando ela evolua aquela deficiência, a simetria do físico dela fique muito mais bonita, e isso faz com que você esteticamente aparente ser muito mais forte. Eu quero explicar para vocês que o trabalho que eu faço não é deixar você forte, é trabalhar na sua autoestima. O homem, ele entra na academia, não é só porque ele quer ficar forte, é porque ele quer elevar a estima dele. E isso eu vou fazer com você, direcionando o treinamento para que você fique esteticamente mais bonito, consequentemente melhorando a sua autoestima e fazendo com que essa rotina fique muito mais fácil de seguir. Então, o grande diferencial desse trabalho, porque eu não estou preocupado em que você emagreça um pouquinho, em que você aumente um pouquinho de massa muscular. Eu estou preocupado em fazer você se sentir bem e fazer com que esse processo seja muito mais satisfatório ao ponto de virar um estilo de vida e você saia caminhando sozinho com as suas próprias pernas. Pessoal, é muito comum os clientes chegarem até a gente com problemas posturais, com dores nas costas, exatamente porque elas não sabem treinar o músculo das costas, justamente porque é um músculo que você não vê, é um músculo muito mais difícil de você treinar. Então nós usamos técnicas que facilitam esse treinamento, que fazem com que você realmente treine aquela musculatura e direcione aquele exercício para o músculo alvo. O músculo das costas é um músculo muito grande, que é formado por vários músculos pequenos. Então, movimentos de pegada influenciam diretamente no local que você vai ativar. Um exemplo que eu gosto de trabalhar com nossos clientes é a postura. Se você, antes de começar o seu treino, começa a fazer um aquecimento com uma rotação externa do manguito, naturalmente você está treinando a sua musculatura para ficar com a postura mais ereta. Eu vejo muito nas academias pessoas aquecendo o manguito, fazendo uma rotação interna. Não é errado, mas quando eu analiso e a gente avalia um cliente, a gente percebe que aquele cliente que já tende a ter uma escoliose, aquele cliente que já tende a trabalhar muito de frente para o computador, naturalmente ela vai ficando com ombros caídos, né? E o que a gente faz? A gente direciona o treinamento da musculatura das costas para que ela comece a naturalmente ficar com a postura melhor. E isso vai fazer com que você tenha uma melhor qualidade do sono, isso vai fazer com que você sinta menos dores durante o seu dia. Eu digo isso porque tudo que eu falei para vocês aqui, eu sou a cobaia, eu testo comigo. Um grande teste que eu fiz na minha vida, e assim,
pode ter certeza, para mim, mudou a minha vida, foi fazer mobilidade. Eu conheço inúmeras pessoas, inúmeros atletas que treinam há 5, 10 anos e não fazem exercícios de mobilidade. Vocês não têm noção o quanto isso faz com que você não evolua o seu shape mais rapidamente. Por quê? Quando você faz exercícios de mobilidade, você já solta aquela musculatura antes do treino. Consequentemente, você vai bombear mais sangue para aquele músculo que você vai ativar e, consequentemente, você bombeando mais sangue vai romper mais fibras e você tem uma evolução melhor do seu físico. Sem falar na consciência corporal que você vai ter durante os exercícios, sem falar na amplitude dos exercícios, né? Que você vai conseguir chegar numa amplitude muito melhor quando você tem uma boa mobilidade. Eu tenho 102 quilos e eu comecei a fazer exercícios de mobilidade há mais ou menos 2 anos. Até esses 2 anos eu nunca fazia exercício de mobilidade. Mesmo eu já sendo atleta, eu não colocava na minha rotina exercício de mobilidade. Até o ponto que eu percebi que isso estava fazendo com que eu não evoluísse o meu físico tão rapidamente quanto eu queria. E aí, a partir do momento que eu introduzi exercícios de mobilidade antes de todos os meus treinos, eu percebi a diferença que isso fez na minha vida, não só no meu físico, mas na minha vida, porque agora eu sinto muito menos dores para dormir, eu sinto muito menos dores para fazer coisas que antes eram muito mais difíceis. Desde brincar com minha filha, brincar com a Ana Lua, fazer movimentos mais bruscos, a simplesmente dormir. Muitas vezes eu dormia cansado depois de ter treinado, geralmente à noite eu ia dormir e eu acordava com dores. Só que não eram dores do treino, eram dores de músculos encurtados. E isso eu só consegui resolver depois que eu introduzi exercício de mobilidade na minha rotina. Hoje eu não sinto dor como eu sentia antes. Hoje qualquer dor que eu sinto na minha musculatura são dores causadas por treinos e não por músculos encurtados, que é o que a falta de mobilidade vai lhe trazer, encurtamento nos músculos. Eu costumo falar que o meu ponto forte é o meu abdômen. E acreditem, eu passei muito tempo da minha vida sem treinar abdômen. Eu costumo falar que eu treinei abdômen no primeiro ano da minha vida fitness, né? Minha vida na musculação. Então assim, dos 15 aos 17 anos eu treinei abdômen. A partir do momento que eu hipertrofiei meu abdômen, eu comecei a negligenciar um pouquinho esses treinos e cuidar mais da parte aeróbica. Hoje eu treino abdômen apenas 2 vezes por semana, mas apenas um exercício. Na realidade, 2 exercícios. Um para a minha frente, né? A frente do meu abdômen e um para a lateral do meu abdômen. Esse exercício é um exercício simples. Pendurei na barra, levantei a perna, só que eu vou contar a série a partir do momento que a minha perna, o meu joelho já estiver alinhado com a minha cintura. Então, o que eu faço? Comecei o exercício aqui, eu vou fazer isso, certo? Da metade para cima. Dessa forma eu vou potencializar o meu treino de abdômen, de ABS. E para mim esse é o melhor exercício de abdômen. Outro exercício que eu faço, mais para a parte lateral do abdômen, o serrátil, é no cabo. Simplesmente pego o cabo, geralmente o cabo do cross, pode ser uma liga, pode ser uma mini band, por exemplo, ou qualquer elástico, né? Fico um pouquinho lateralizado, levanto o joelho e faço um movimento, sempre soltando o ar, né? Para que você consiga ter uma contração melhor do seu serrátil. Então, respiro, volto, respiro, volto. Dessa forma eu consigo potencializar e direcionar esse treino para a lateral do meu abdômen, o serrátil, que para mim
quando você tem um serrátil bem desenvolvido, a estética do seu abdômen fica muito mais bonita. Treinamentos de perna. O que é que eu faço para manter um bom treinamento de perna? Gente, eu não sou um atleta de me matar em treino de perna com halter. Treino de perna com exercícios livres. Não gosto. Deixa eu explicar por quê. Porque eu prefiro prevenir, né? Prevenir lesão. Então, eu costumo fazer treino de pernas só em máquinas, né? Dessa forma eu previno lesões, dessa forma eu consigo pegar mais carga e assim eu consigo fazer treinos mais rápidos, né? Porém também intensos. O que é que eu gosto de falar para os nossos alunos em se tratando de estratégia alimentar e treino? Primeira coisa, quando o aluno ele pode fazer uma atividade física matinal, nós atletas de fisiculturismo costumamos fazer aeróbicos em jejum, AEG. Por quê? Porque se você já acorda com o metabolismo mais lento e você já vai fazer essa atividade física sem nada no estômago, a primeira coisa que vai queimar é a sua reserva. Então, você vai acelerar o seu metabolismo mais rápido, consequentemente, aquela atividade física ela está fazendo com que você queime mais gordura, né? Consequente a isso, o que eu gosto de fazer é, primeira refeição à base de proteína e fibra. Uso o mínimo de carboidrato possível para que não tenha um pico de glicose logo em seguida após essa atividade física e o seu metabolismo não desacelere. O que é que a gente faz? Usa essa estratégia para que o seu metabolismo se mantenha acelerado. Da mesma forma, se você faz um café da manhã, de 7 da manhã, e só vai comer à 1 da tarde, eu indico, faça alguma refeição rápida, alguma refeição líquida, mas faça alguma refeição nesse intervalo dessas refeições, dessas principais refeições. Então você fazendo um lanche prático, comendo uma fruta ou uma dose de whey pela manhã, almoçando corretamente, à base de carboidrato e proteína, fazendo um lanche à tarde, isso vai fazer com que você não tenha compulsão no fim do dia, isso vai fazer com que você mantenha o seu metabolismo acelerado e treine melhor, né? E você treinando melhor, você vai poder ter algumas regalias no seu dia a dia. Por exemplo, usar a janela anabólica para consumir alimentos com mais calorias. Por exemplo, eu costumo treinar e após o meu treino consumir chocolate, consumir um pouco de mel, consumir alimentos mais calóricos e também mais saborosos, que fazem com que eu me mantenha constante na dieta e eu não queira, né, sair da dieta, queira comer outros alimentos fora da minha rotina, porque eu já vou estar saciado, porque no meu pós-treino eu consumi um alimento bem saboroso, bem gordo, né, que é geralmente um chocolate, né. Então, se você consegue seguir uma rotina dessa, que é muito mais fácil de seguir, isso vai fazer com que no fim do dia você não tenha nenhuma compulsão e você consiga se alimentar melhor, com menos carboidrato, com menos calorias antes de dormir, né? Porque perceba que é no fim do dia que você tende a sair da dieta. Porque no fim do dia você está cansado e o seu corpo, juntamente com a sua mente, ela quer sim ter aquela sensação de prazer, ter aquela sensação de estar saciado, para que isso lhe traga um sono mais profundo, um sono de melhor qualidade. E é por isso que geralmente a maioria das pessoas elas saem da dieta à noite. Muitas vezes porque tem uma dieta muito restrita durante o dia e à noite que ela está mais cansada, ela quer comer coisas mais saborosas para dormir melhor. É por isso que eu indico uma estratégia que é usar a janela anabólica para comer alimentos mais gordos, e aí quando você for chegar no fim do seu dia, você não vai estar com aquele desejo, né, de sair da dieta, de comer um biscoitinho, de comer um chocolate, porque você já vai estar saciada, né, pelo seu dia e pelos alimentos que você consumiu no decorrer do dia. Quando eu falo janela anabólica, o que eu quero dizer para vocês? Janela anabólica é aqueles
30 a 60 minutos após o seu treino. É aquele período onde você fadigou o seu músculo, você usou a energia, usou aquele glicogênio do seu músculo para a atividade física. E aí, o que a gente costuma fazer nesse período é introduzir alimentos mais calóricos, porque aqueles alimentos vão ser principalmente absorvidos por esses músculos que foram ativados no seu treinamento. Ou seja, se você tem uma deficiência no peitoral ou no ombro, e aí você tem um treino que é muito intenso para o peitoral e para o ombro, e logo em seguida você, depois que você treinou com mais intensidade nas suas deficiências, você consome alimentos mais calóricos, a principal parte do seu corpo que vai absorver esses nutrientes são os músculos que você acabou de ativar. Isso porque a gente está usando a janela anabólica. Isso porque a gente está usando esses alimentos logo em seguida. A gente falou aqui superficialmente de estratégias de treino e alimentares que vão fazer você chegar no seu melhor shape. Mas eu quero que você entenda que em 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, é muito pouco tempo para que eu consiga lhe entregar tudo isso. Então, é aí onde eu venho convidar vocês para conhecerem o nosso método, um método que com certeza vai fazer você ter uma evolução e uma progressão no seu físico com uma rotina muito fácil de seguir. E o principal, você vai chegar no seu melhor shape, melhorando a sua autoestima em apenas 90 dias.